Amém? Dá um abraço aí no seu irmão, dá um abraço aí no seu irmão. Sai desse lugar, abraça o seu irmão, abraça a irmã. Glória a Deus. O Senhor está aqui. Amém? Abraça aí teu irmão, tua irmã. Fala para ele, você está na casa do teu pai, meu irmão. Você está na casa do teu pai, meu irmão. Você está na casa do teu pai, meu irmão. Aleluia. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Abraça ele, seu irmão, abraça ele. Sai do seu lugar, abraça ele, abraça ele. Ei, glória, obrigado. Glória a Deus. Amém, queridos. Se permanecermos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento? Toma o seu assento por um instante. Serei breve nessa noite. Olha aí pro seu irmão, fala para ele, meu irmão. Não, você não falou, não. Fala para ele de verdade agora, de verdade. Fala para ele, meu irmão, você está no melhor lugar para você estar no domingo à noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Amém? Agora você sabe que é de praxe. Olha para ele de novo, fala para ele, meu irmão, se acostume com a minha simpatia, com a minha antipatia. Nós vamos morar no mesmo céu. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Amém, queridos? Glória a Jesus. Temos que nos acostumarmos, na verdade, não somente com a nossa simpatia, mas às vezes nós somos meio, às vezes, não é sempre, né? Mas de vez em quando a gente é meio antipático, é só um pouquinho, quase nada assim, né? Coisa breve assim, né? Coisa que nem se percebe, né? Lá no fundinho, às vezes a gente é antipático, né? Isso aí passa, coisa que passa assim, né? Muito rápido, isso quase nem se percebe. Amém? A Bíblia diz que a ninguém mais vejais, né, apenas como alguém carnal, né, mas como seres espirituais. Né? Então, olha o Senhor, fala para ele, me veja como um ser espiritual que sou, meu irmão. Fala para ele, me veja como alguém espiritual que sou. Amém? Glória a Deus. Fica abençoado. Me veja como alguém espiritual que sou. Ninguém mais veja isso com a carne, né? Mas veja o teu próximo como alguém espiritual, né? Espiritualizado no Senhor, né? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? Amém? Até porque em outro momento a palavra de Deus vai dizer, tende paciência com os mais fracos. Fale para o seu irmão, meu irmão. Fala para ele com carinho, meu irmão. Se algum dia eu estiver fraco, tenha paciência comigo. Amém, gente? Tenha paciência comigo. Tenha paciência. Aí está o mistério, né, da comunhão. Nós temos paciência uns com os outros. Temos paciência com nossos irmãos. Esse é o mistério. Tenha paciência com o seu irmão. Ele vai melhorar. Fale para o seu irmão, tenha paciência comigo, meu irmão. Tenha paciência. Fala para ele, eu vou melhorar. Amém? Eu vou melhorar. Fala para ele, eu vou melhorar, meu irmão. Amém, gente? Glória a Deus. Nós vamos melhorar para a glória de Deus. Meus amados, eu quero falar nessa noite sobre perdão. Sobre perdão. O Senhor me colocou essa palavra no meu coração ontem pela manhã, acho que foi, pode ter sido. Quero falar sobre perdão, né? Sobre ofensa.
Porque a grande verdade, meus amados, é que o perdão ele está intimamente ligado, né, a uma saúde emocional, por exemplo. Nós precisamos entender que o perdão ele está intimamente ligado a uma saúde emocional. Ninguém que não perdoa pode dizer que tem uma saúde emocional estável. Porque quando nós não perdoamos, eu sempre falo isso, né? Perdão, a gente está sempre se envenenando, né? Liberando gotículas de veneno diário que nós mesmos estamos tomando. Todo dia a gente vai lá e toma uma tacinha de veneno. Quando nós não perdoamos, quando nós ficamos remoendo, né? Quando nós não liberamos pessoas, situações no nosso coração. Prometo ser breve nessa noite, mas eu quero compartilhar isso, acerca disso, né, conosco, trazer essa palavra e esse ensinamento no nosso coração, porque a igreja de Cristo precisa, amém? Nós precisamos dessas verdades da palavra de Deus, né? Às vezes nós temos tanta habilidade, tanta facilidade, tanta disposição para tantas coisas na vida, no ministério, mas pecamos quando falamos em perdão, né? em liberar perdão, em não guardar ofensa. A ofensa é algo terrível, queridos, né? A ofensa é algo que gera um bloqueio no coração e na mente, na verdade, na mente, né? Que é o nosso coração. Carinhosamente eu apelidei a nossa mente de coração-mente. Amém, gente? Toda vez que a Bíblia vai falar de coração, ela não está falando desse órgão, né? Desse músculo que bate de 60 a 100 batimentos por minuto. Coração normal, né? Normocárdico. A Bíblia fala da mente, né? Aonde é gerado pensamentos, emoções, sentimentos, é na nossa mente. É esse coração, esse músculo coração que está escondidinho atrás de uma estrutura, né, no nosso tórax, no nosso peito. Ele bate, né? Ele não pensa, ele pulsa, ele bate, manda e recebe sangue para o corpo inteiro, mas ele não pensa. Que coração que pensa? Esse. Põe a mão na sua cabeça e diga: esse coração pensa. Por isso que é esse coração que eu preciso guardar. A Bíblia vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarde o quê? Guarde o teu coração, né? De tudo que se deve guardar. Poxa, é muita coisa que eu poderia guardar, né? Mas de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É do nosso coração que procede as fontes de vida. E já foi provado já cientificamente que a falta do perdão adoece, queridos. Tem doenças psicossomáticas, existem cânceres que são instalados por falta de perdão. Existem doenças emocionais que desenvolvem, queridos, por exemplo, o princípio de pré-diabetes. Olha o nível da coisa. Perceba que a falta do perdão, ela pode gerar no físico, nessa estrutura, em nós, coisas avassaladoras, quando nós não perdoamos. Talvez foi por isso que Jesus disse que bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém, gente? Talvez por isso que Jesus também, quando estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tem me ofendido.
né? Perceba que isso é fundamental. E outra vez Jesus disse: olha, se o teu inimigo, o teu adversário te bater numa face, oferece-lhe a outra. Mas Jesus também não estava dizendo que era para você tomar um tapa no rosto ou um soco e não, tá, pode bater aqui agora do outro lado, é para ficar aqui, desculpa a palavra. Não, Jesus está falando do quesito misericórdia, né? Do quesito perdoar, por exemplo. Ele disse: olha, se teu inimigo quer andar com você uma milha, gasta um pouquinho mais e anda duas. E se ele te pedir a túnica, já dá a capa também. Ou seja, se com o meu inimigo eu preciso agir assim, que dirá com o meu irmão? Né? Que dirá com aquele que congrega comigo? Que dirá com aquele que mora comigo? Isso é um assunto interessante, meus amados, porque ninguém tem dificuldade de perdoar ofensa ou de perdoar, por exemplo, alguém que você assiste, sei lá, na internet, por exemplo. Aí você sabe que, sei lá, alguém que você gosta muito fez uma bobagem lá, falou um negócio estranho, você não gostou. Você não tem dificuldade de perdoar, é verdade? Porque não tem convivência. As pessoas que geralmente nós temos mais dificuldade, né? Ou temos aquela coisa, às vezes, de perdoar, são aquelas pessoas que estão perto da gente. Você não tem dificuldade de perdoar um colega de serviço daqui a pouco, mas alguém que mora com você, talvez já exista uma barreira, né? Ou uma dificuldade a mais, ou algo a mais para liberar o perdão, por exemplo, para perdoar a ofensa. Você não tem dificuldade de perdoar o cara que mora do outro lado do país, mas o teu vizinho talvez já seja mais complicado. Por quê? Porque quanto mais próximo, mais pode ser prejudicial a ofensa ou a falta do perdão. E isso está intimamente ligado ao coração, né? Isso está intimamente ligado ao coração. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar a palavra de Deus conosco acerca disso, do perdão. Olha aí o seu irmão e fala: e aí, meu irmão? Fala para ele: e aí, meu irmão? Precisa perdoar alguém? E às vezes, meus amados, olha para cá. Às vezes, meus amados, acontece de isso ser muito prejudicial a nós, porque nós não conseguimos enxergar além do que estamos vendo. Por isso que Paulo disse: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque isso faz parte da transformação da mente. Isso faz parte de nós termos uma mente transformada, desenvolvermos essa habilidade da misericórdia, da compaixão, do perdão, de perdoar a ofensa, né? De liberar. Muitas pessoas, queridos, passam anos e anos na igreja sem liberar perdão, queridos. Eu já conheci pessoas que levaram anos e anos para liberar perdão, e às vezes existe essa dificuldade de liberar perdão, porque as pessoas trazem para todas as áreas da sua vida uma falta de perdão ou de ofensa com o pai, com a mãe, com o cônjuge. Tem filhos que não conseguem perdoar pai, não conseguem perdoar mãe. Tem cônjuges que não conseguem liberar perdão. E isso desenvolve e gera a ofensa, que é extremamente prejudicial, queridos, para a nossa comunhão com Deus. Porque sempre fica uma lacuna. Sempre acaba ficando uma lacuna. Era que nem Jefté, homem valente. Lembra do juiz Jefté? Era valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Pô, parece que aquilo ali denegriu a imagem do cara. Parece não, porque para eles denegriu. Tanto é que os caras correram ali por causa disso. Não, tu não vai reinar com a gente. O cara era valente,
que cargas d'água o escritor tinha que deixar aquilo registrado. Parece que ia alfinetar o cara. Ou seja, gera-se uma lacuna. E o cara, o cara é obeso, o cara prega, o cara é um estéreo. Ah, mas não perdoa. O cara é um baita profissional, show de bola. Mas não consegue perdoar uma ofensa. Eu conheço profissionais fantásticos, tremendos, que não conseguem trabalhar, porque não conseguem lidar com a ofensa. Eu conheço irmãos que não conseguem congregar por causa da ofensa. Então perceba que você pode pensar assim, mas isso acho que nem é uma realidade nossa. Pode não ser, graças a Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, uma realidade nossa, mas que é uma realidade da igreja, é. E lembrando que nós não estamos limitados apenas a estarmos aqui. A nossa vida com Deus não se limita ao culto, né? Ela é o pós-culto, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta, o sábado, domingo. A nossa vida com Deus ela é lá em casa, ela é no serviço, na escola, na faculdade, na universidade, aonde eu ando pelas ruas. E eu preciso esboçar Cristo, porque se eu não esboço Cristo nesse quesito, então Cristo não é glorificado nisso na minha vida. Eu preciso glorificar Cristo em todas as áreas da minha vida. Amém, queridos? E eu quero falar de um homem que sabe muito sobre coração. E ele entende muito de coração. O seu nome é Davi. Eu quero, por gentileza, que você abra sua Bíblia comigo nos Salmos, para não ficar somente em palavras minhas, né? Salmos número 32. Salmos número 32, eu vou ler alguns versículos com você. E já vamos dar continuidade aqui. Salmos 32. A partir do versículo 1 diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Diga, ô glória! Ô glória! Amém, queridos? Se tem alguém que sabia de ofensa, era Davi, gente. Desde a concepção de Davi. Alguns estudiosos e doutores em teologia, por exemplo, alguns mencionam que Davi nem era filho mesmo de Jessé. Por isso que talvez Davi fosse um cara que estava jogado lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. E os seus irmãos estavam bem colocados. Eram homens de destino, né? O Jessé tinha dado destino. Talvez por isso que quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, estavam todos os bonitaços, exceto Davi. Então perceba que Davi começa a lidar com a ofensa desde muito novo. Desde muito novinho. Davi já precisa aprender a lidar com a ofensa. Então ele está lá, isolado dos irmãos, do pai. Estava lá cuidando das ovelhas, que não era naquele momento uma das profissões mais benquista ou mais bem desejadas. Ser pastor de ovelha, não era. Mas ele estava lá, mesmo suportando aquela ofensa, estava lá honrando o pai dele, cuidando das ovelhas que não era dele, era do pai dele. Depois Samuel chega, né? Unge ele ali a rei na frente dos seus irmãos. E na primeira oportunidade que ele tem de encontrar com seus irmãos no meio da batalha, os irmãos dele fazem um escarcel com ele, xingam ele. Fala para ele: o que você quer aqui? Você era para estar cuidando aquelas pobres ovelhas que deixou lá sozinho no meio do campo, do mato. Ou seja, eles não conseguiam ver Davi, né, com bons olhos, ou com os olhos de fundamento. Interessante.
Davi cresce, acontece uma série de coisas, né? Davi peca. Alguns acreditam que quando Davi gerou esse salmo aqui, foi logo após ele ter pecado, né? Foi logo após ele ter adulterado com Betseba. E quando Davi, depois disso tudo, ele começa a receber no seu corpo, na sua vida, algumas retaliações, algumas ofensas que ele precisa lidar. Primeiro, um filho seu se enamora, a Bíblia vai dizer, de uma outra filha dele também, Tamar, e acaba violentando a irmã, faz algo horrível, violenta a irmã. O outro irmão de Davi, outro filho de Davi, fica de cara com a situação, vai lá, mata aquele irmão, vira uma confusão, uma loucura. O pai não tinha muito o que fazer porque era tudo filho, fica naquela confusão, envolto, aquela confusão, aquela loucura toda, corre com o filho acaba saindo corrido. Para 2 tempos depois, aquele filho voltar, correr com o pai, porque ele correu com Davi, acaba tendo relações com as concubinas de Davi na frente de todo mundo. Ou seja, ofensa abaixo de ofensa, loucura abaixo de loucura. E Davi, lidando com aquelas ofensas, né, com aquelas circunstâncias todas, até que ele confessa, né? Ele confessa os seus erros, seus pecados, embora seja uma colheita, né, que ele mesmo escolheu a colheita, ele mesmo escolheu o que colher, o que ele tinha plantado. Ele acaba tendo que lidar com uma série de ofensas, com uma série de situações que acaba gerando no coração dele e na vida dele marcas. A gente só vê o Davi que matou o gigante, né, que derrubou o gigante. A gente só vê o Davi rei. A gente só vê o Davi de fundamento, né, o cara segundo o coração de Deus, um baita adorador, um baita levita porque era adorador, na verdade ele era de Judá, né? Um baita soldado, enfim, o cara era top de linha em quase tudo, mas ele teve que lidar com essas ofensas, teve que lidar com essa série de circunstâncias que mexeram no coração dele. E talvez, meus amados, nessa noite, você que me ouve, você que me escuta, existe alguma ofensa, algo que nós precisamos lidar, que você precisa lidar. Nós precisamos entender, queridos, que a ofensa, ela paralisa a nossa vida. A ofensa, ela paralisa a nossa fé. A ofensa, ela gera em nós uma série de desculpas para deixar de fazer o que estamos fazendo, para deixar de honrar a Deus como estávamos honrando, para deixar de buscar a Deus como estávamos buscando. Você entende isso? A ofensa, ela gera uma série de circunstâncias no coração da pessoa que ela cria como se fosse uma capa, uma armadura, e ela se esconde ali dentro. Só que ela se esconde ali, ninguém pode estar vendo, mas só ela e Deus sabe os pandemônios que ela tem que enfrentar. E enfrenta sozinho, porque não confessa ao Senhor, não reconhece diante de Deus. Davi disse: confessei o meu pecado. E o pior não é, meus amados, o pior é que isso atrapalha aquele que está ofendido. Porque às vezes o ofensor nem sabe, ou ofendeu sem querer, ou ofendeu, nem viu que ofendeu, sei lá. E acaba gerando uma série de situações, acaba trancando. Tem pessoas que estão com o ministério trancado por causa de ofensas. Tem pessoas que paralisaram a sua vida com Deus por causa de ofensa, queridos. Porque não aprendemos a desenvolver essa habilidade em Deus de não guardarmos no nosso coração. Uma das melhores armas, querido, contra a ofensa é: cara, me perdoa porque eu fiquei chateado, cara. Me perdoa.
Sabe, essa coisa, às vezes nós contamos para todo mundo, queridos. Às vezes alguém está ofendido, está chateado com alguém ou com alguma situação, contou para todo mundo, menos para a pessoa interessada, menos da pessoa que deveria ser a pessoa de interesse, né, da ofensa, por exemplo. Ou a que foi o motivo da minha chateação, o motivo da minha tristeza, o motivo do meu não perdoar. Menos essa pessoa sabe, todo mundo sabe. Os irmãos tudo sabem, a família toda sabe, os colegas, todo mundo sabe. Menos a pessoa que ofendeu, por exemplo. Isso é tão sério que Jesus disse, olha, deixa a tua oferta, conserta e depois tu dá a tua oferta. Estás com mágoa de alguém? Precisa perdoar alguém, então nem oferta. Pede, te conserta ou libera, perdoa para depois te ofertar. Aí fica tranquilo, vou começar a ceia. Mas é sério. Isso adoece, queridos. Pessoas abandonam o ministério, queridos, por causa da ofensa, por não liberar perdão. Tem pessoas que não podem ser curadas por não perdoarem. Tem pessoas que Deus não pode abençoar, queridos, porque não conseguem liberar perdão, porque não conseguem perdoar. A ofensa, ela nos afasta do propósito de Deus. A ofensa nos afasta do propósito. Lembra de Jonas? Um cara ofendido com o propósito de Deus. Deus queria salvar Nínive. E ele pensou, tia, mas até é zoeira, porque eu vou lá, os caras vão dizer que ele vai perdoar, então eu vou. Já perdoa de cara então direto. Eu vou para Tarsis. Fugiu do propósito de Deus, porque a ofensa faz com que possamos fugir do propósito, queridos. A ofensa faz com que possamos desalinhar do propósito de Deus para o nosso coração, e isso é sério. Mas bispo, fica tranquilo que eu não estou ofendido, glória a Deus, querido. Mas algum dia você pode se ofender, ou você vai se ofender. É praticamente impossível, queridos, nós não nos ofendemos. Agora, a ofensa não é o problema. O que é o problema? É o que nós fazemos com a ofensa. Amém, queridos? O problema não é alguém te machucar, alguém te ofender. O problema é o que você faz com a ofensa. O problema é o que nós fazemos com aquela situação. Eu não entendo, meus amados, como é que muitas vezes nós podemos pegar a ofensa e guardar e remoer, queridos, e ficar se alimentando dela. Tem pessoas que fazem isso, se alimentam por dias, semanas, meses. Já vi pessoas fazendo isso por anos, querido. E isso acaba trazendo, queridos, uma legalidade das trevas. Por causa da falta do perdão. O diabo é legalista. O adversário das nossas almas é legalista. Ele fica pegado naquilo ali. Ele fica pegado naquilo ali. E uma vez eu vi um testemunho do pastor. O pastor dizendo que uma vez ele fez um jejum, um propósito de jejum. Até parece piada. Ele fez um propósito de jejum e ele esqueceu que ele estava de jejum e comeu uma banana. E ele está lá no culto, lá e o cara se demoniou, ele foi só demônio, o diabo falou, não sai, tu comeu uma banana. E ele disse, com banana ou sem banana, tu vai sair no nome de Jesus. O demônio saiu, irmão. Com banana ou sem banana, tu vai sair agora no nome de Jesus. E ele saiu, irmão, porque o diabo é legalista. Se nós permitirmos, ele se agarra nas legalidades que nós temos. Por isso, blinde o teu coração no Senhor. Blinde o teu coração na presença de Deus. Como eu disse, perdoar alguém que mora do outro lado da nação é fácil. Às vezes difícil é nós perdoar quem está do nosso lado. Quem congrega conosco, quem dorme contigo. E é
essas pessoas que mais precisam da tua compaixão, do teu perdão, da tua misericórdia. As pessoas vão errar sempre. Se você não sabe, eu vou te contar esse mistério hoje. Se você não sabia, eu vou te contar hoje. As pessoas vão errar contigo. Amém, gente? Você vai errar com as pessoas. E o pior não é isso. O pior é que você também vai errar com as pessoas. Em algum momento eu vou errar com você. Em algum momento você vai errar comigo. Tá? Beleza, vamos arrumando. Vamos ajustando esse corpo. Bem ajustado, para mim fique bem ajustado. O problema é o que nós fazemos. A situação ela se estanca no que nós fazemos. No que nós fazemos. Lembra de Naamã? Era tudo de bom para o exército assírio. Era um cara de fundamento, top de linha, um baita soldado, um baita coronel lá do exército assírio, capitão do exército assírio. Todo mundo tinha ele em alto apreço. Mas ele chegava em casa, ele denunciava quem era o atleta lá. E quem era Naamã? O leproso. Quando ele botava aquela roupagem, né? Quando ele vestia aquela armadura, aquela couraça, aí ele era o top de linha. Ele estava sempre show de bola. Mas ele chegava em casa, ou ele nem precisava chegar em casa, ele podia só contratar sua mente. E a sua mente falava para ele, tu é leproso. Pô, na mãe, show de bola. Obrigado. Mas tu é leproso. Ou os caras te ouvem bem, tia. Muito obrigado. Mas tu é leproso. Havia uma lacuna na vida de Naamã. Davi. Não houve rei como Davi. Não houve adorador como Davi. Segundo o coração de Deus. Davi foi um rei que ele com uma mão ele desbaratava os exércitos e com a outra ele adorava a Deus, gente. Ele ia de 0 a 100 em 4 segundos. Não é o Camaro que vai de 0 a 100 em 4 segundos, né? Acho que é o Camaro. Eu lembro quando lançaram o Camaro, você estava no site da Chevrolet, aparecia assim, né, os segundos que levava para ir até 100. Davi ia de 0 a 100 em 4 segundos, querido. Ele estava ali, bem belo, adorando assim, mergulhado em Deus. Bastava alguém contrariar ele, ele já lançava a espada e já virava uma tormenta. A ponto da Bíblia chamar ele de sanguinário. A ponto de Deus dizer, olha Davi, show de bola, cara. Pai, eu gosto muito da tua adoração, mas, cara, me fazer uma casa não vai dar. Cara, tu tem mais sangue que o mar vermelho das mãos, cara. Tu tem mais sangue nas mãos do que aquela vez que eu fiz lá no Egito, cara. O mar vai em sangue, cara. Pelo amor de Deus, pra ti não vai dar. Deixa passar uma boa com o teu filho, mas o cara, né, vai começar bem estruturado, tá, bem emocionalmente, né, bem estabilizado na mente. Davi era um baita adorador, queridos, um baita guerreiro. Mas havia algo dentro dele que judiava dele. Por isso que, olha o versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Sabe? Libere perdão, queridos. Não guarde no seu coração a falta do mesmo. Eu nem vou entrar no mérito, querido, que se nós não perdoamos, nós não somos perdoados. Eu nem vou entrar nesse mérito. Porque se você sabe, nós sabemos. Mas o que é mais confrontante, queridos, é que nós neutralizamos a nossa vida com Deus. Quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos o perdão, queridos, e às vezes nós vamos segurando.
Vamos guardando, e vamos adoecendo. Tem pessoas que você olha e do nada estouram. Você diz, pô, mas ela é uma pessoa tão estabilizada. Na verdade, havia uma série de coisas que ela já vinha guardando, mas só foi estopim. Então, confesse ao Senhor. Confesse ao Senhor. Libere perdão nessa noite. Peça perdão ao Senhor. Além de confessar, além de você pedir perdão pelos seus pecados, libere pessoas no seu coração. Se existe alguém preso no seu coração, querido, libere nessa noite. Libere nessa noite. Seja feliz. O Senhor te chamou para ser livre. O Senhor te chamou para ser livre. Para andar em liberdade, queridos. Para ter livre acesso à presença de Deus. De forma livre, sem mácula, sem nada. Agarrado em ti. Amém, queridos? Amém. Confessei meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor. Diga, Senhor, eu quero perdão, Senhor. Eu perdoo fulano, perdoo ciclano, perdoo Beltrano, perdoo o alfabeto inteiro. Eu quero perdão, Senhor. Não seja ofendido. Fala ao seu irmão, diga, não seja ofendido, meu irmão. Não seja ofendido, meu irmão. Graças a Deus, queridos, olha, é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, queridos. Porque senão, queridos, eu acho que não tem lugar mais de ofensa do que na igreja. O povo de Deus se ofende muito fácil, meus amados. O povo de Deus se ofende muito fácil. Às vezes a pessoa não entende uma palavra e se ofende. Nunca me esqueço de um caso, eu novo pastor, né? Eu novo pastor na igreja, faceiro, pregando. Não sei se foi alguma vez eu falei sobre raça de víboras. Eu falei raça de víboras. No culto, usei essa expressão, né? Que a Bíblia diz. E eu estou lá falando sobre as raças de víboras, eu estou lá falando. O pastor teve culto. E aí eu percebi que passou uma semana e uma irmãzinha não foi, passou outra, e a irmãzinha não foi, passou outra. Vou lá ver essa irmã, aconteceu alguma coisa, né? Está enferma, doente, sei lá. Quando eu chego lá, a irmã me diz, pastor, eu não fui mais na igreja, tu me chamou de cobra. Eu disse, o quê? Já fazia tempo, eu nem me lembrava mais da palavra que eu tinha pregado, nem lembrava mais. Aquele dia que me chamou de cobra, que falou das víboras, não sei o quê. Eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, meu irmão, eu estava pregando, eu não te chamei de cobra, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não te chamei de cobra, guria. Ela voltou. A primeira ovelha que eu tive na igreja. A primeira ovelha da fonte de vida. Já adoro no Senhor já. Mas a primeira ovelha que eu tive na fonte de vida. Morava ali perto da igreja, quando a igreja era ali embaixo. Ali. Então, não bate ofensa, queridos. O povo de Deus às vezes se ofende muito fácil. E isso é ruim para o nosso ministério, para a nossa comunhão. E a arma, uma das armas que o diabo mais usa, queridos, é a ofensa. Porque a ofensa, ela fecha. Quem se ofende, se fecha. Quem se ofende, se fecha, queridos. Às vezes, quando tu prega sobre ofensa, até para ouvir é ruim. Até para ouvir é ruim. Porque a pessoa não quer ceder. Não quer ceder. Não esqueça, meu amado, que no reino de Deus, os humilhados sempre serão exaltados. Sempre. É uma priori do reino de Deus. É uma priori da justiça de Deus. Priori é um termo judicial que se usa nos foros das cidades. A priori da justiça de Deus, ela é que aquele que é humilhado é exaltado. Você pode não ser exaltado em qualquer outro lugar, se for humilhado, mas na presença de Deus, nas coisas concernentes a Deus, e também, sim,
na área que for da sua vida, o Senhor te honrará. O Senhor te honrará. Por isso, libere o seu coração. Libere perdão, não guarde mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Não faça isso. Não guarde isso no seu coração. Isso não é para você. Esse sentimento, queridos, o único ser que deveria ter esse sentimento é o adversário das nossas almas. Satanás, o diabo, a serpente. Não todo diabo de cobra, pelo amor de Deus, irmão. Porque ele sim, ele é tomado em ira e ódio. Nós não. Nós não fomos criados para isso. Nós somos criados para exalar os frutos do Espírito. E um deles é o amor. E outro deles é a alegria. E o outro deles é a mansidão. O outro deles é o domínio próprio, a bondade, a benignidade, a fidelidade. Frutos do Espírito de Deus, que nós devemos exalar nas nossas vidas. Amém, queridos? Que nós devemos gerar. Por isso, guarde no seu coração. Libere perdão. Amém. Gente, isso tem mais a ver com a gente do que com qualquer outra pessoa. Um exemplo, se você me ofende, ou vice-versa, tá? Se você me ofende, isso tem muito mais a ver comigo que com você. Se eu te ofendo, isso tem muito mais a ver com você do que comigo. Você entende? Amém. Porque quem precisa perdoar sou eu. Quem precisa viver em paz sou eu. Quem precisa se achegar a Deus sem mácula, sem nada, é eu, queridos. Não é o meu próximo, e vice-versa, né? Vice-versa, eu digo eu porque estou falando da primeira pessoa, mas e vice-versa. Você entende isso, meu amado? Não atrase o seu ministério, não atrase a sua vida. Se tem uma das coisas que nós precisamos aprender a lidar, queridos, nós como pastores, é a ofensa. É a ofensa. Porque provavelmente nunca, ainda ontem eu estava lá no Michael, na Suécia, e nós estávamos conversando, falando sobre, nem sei qual era o assunto, não lembro mais qual era o assunto, e eu estava comentando com eles acerca disso. Não adianta, nós como pastores, se você apertar, o pastor aperta demais, não, aí não para ninguém, não dá nada. Se afrouxa demais, o pastor não tem impulso, aquilo é moda bicho, se o cara faz o que quiser. Se você bota um culto no horário, por que você nunca me viu, queridos? Acho que eu nunca fiz, se fiz, não faço mais. Eu não levanto, por exemplo, no grupo da igreja, irmãos, quem sabe a gente faz uma oração no monte às 10 da noite. Alguém gostaria das 10 ou das 9? Vai chover a gente querendo das 10, vai chover a gente querendo às 9. Aí vira aquela loucura, aí eu vou dizer, vamos fazer às 10. Isso também é. Saiu pelos irmãos das 10, os das 9 já não vão. Pintar a igreja, eu não pergunto, irmão, que cor nós vamos pintar? Branco, bege, cor de rosa, vinho? Eu pinto, irmão. Eu não quero. Quem pinta os obreiros um gigaço aí, né? Pinta muito bem. Glória a Deus! Glória a Deus, para os obreiros, é verdade. Aleluia! Mas eu tenho certeza, seu irmão, que cor nós vamos pintar? Alguém vai falar, vamos pintar de preto, bispo. É a onda agora, vamos meter um pretaço aqui. O outro vai dizer verde, vou fazer laranja. E eu vou dizer, tia, vamos pintar de branco. Perdi o irmão colorido. Perdi o irmão que queria verde, ou que queria preto, queria... Ou seja, tem coisas que não dá. Mas nas demais coisas, sempre vai ter alguma coisa que te vai chatear, querido. Não dá. Eu não gosto desse ditado, eu acho muito... Mas é a verdade. Se nem Jesus agradou todos, não vai ser o pastor aqui, né, irmão? Que vai agradar. Eu não gosto dessa expressão porque parece uma desculpa isso, né? Para mim, me soa no ouvido como uma desculpa, mas não é. Mas porque é a verdade, né? Se for parar para analisar, é a verdade. Então, sempre um pastor estaria ofendido. E Deus o livre, irmão. Pastor ofendido nem pode ser pastor para começar a conversa. Pastor ofendido nem pode ser pastor, porque alguém vai estar sempre falando. Eu tenho certeza
sem sombra ou variação de dúvida, eu tenho certeza que essa semana eu já fui alvo de falatório. Tenho certeza, sem medo de errar. Isso, alguém escutou hoje bem? Não, irmão, sem sofisma. Mas é porque é assim, essa a priori não vai mudar nunca, gente. Agora, a escolha de ser ofendido, queridos, eu não posso partilhar disso. Eu não partilho disso. Eu perdoo, eu abraço, eu beijo, eu estou nem aí, queridos. E aqueles que falam de mim, eu beijo mais ainda. Porque são aqueles que mais precisam, gente. Sabe essa pessoa que está no seu coração que você não consegue perdoar? Esse é o que mais precisa do seu amor. Esse é o que mais precisa da sua compaixão, da sua misericórdia. É assim, gente. Pedro levou Jesus 3 vezes. Não vejo Jesus chegando para João dizendo: pô, meu brother. E aí, o cara que me amava as ganha. Nem em Tiago, Judas nem deu tempo. Tomé. Não vejo Jesus chegando em Tomé, exceto quando ele foi mostrar o lado para Tomé. Mas eu vejo Jesus chegando em Pedro. E aí, Pedro, tu me amas? Porque se tinha alguém que precisava do perdão, da compaixão e da falta de ofensa, ali era Pedro de Jesus. Pedro precisava. Os que ele chega. Então, aprendamos com Jesus nesta noite. Pedro precisava muito do amor de Jesus ali. Então, não guarde ofensa, queridos. Quem se ofende não avança. E isso não é de cunho ministerial, cunho eclesiástico. Não, queridos. Isso é de cunho de vida. Eu nunca vi um profissional destacar se for ofendido. Não vi. Não tem. Porque aquele que é ofendido estanca, para, retrocede, recua. Agora, aquele que não é ofendido, querido, ele perdoa e avança e segue crescendo. É uma verdade. Você tem algum colega seu ofendido? Provavelmente não cresce muito, que é ofendido. Isso é uma regra quase que natural. Não tem como que a pessoa se ofende e se enjalma. E se fecha no seu mundinho, né? num casulo, para não se ofender. Não escuto ninguém, não ouço ninguém, assim eu não me ofendo. Não é isso, queridos. O amor é perdoador. Olha o que diz capítulo 13: o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor é perdoador. Então olha o que chamou e fala: perdoa, meu irmão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Glória a Deus que você está aqui suportando essa palavra. Glória a Deus. Essa não é uma palavra que todo mundo suporta. E você pode dizer assim: mas bobagem isso aí. Não é bobagem, isso é verdade. Não é todo mundo que suporta essa palavra. É verdade, queridos. Essa palavra traz desconforto, principalmente quando nós temos alguém preso no coração. É a mesma coisa quando eu não sou dizimista, por exemplo. Falou em dízimo, já dá aquela coisa assim. Tinha que falar em dízimo. Se o cara tem um pouquinho assim de amor ao Senhor e às coisas de Deus, o cara fica assim, porque cara não é. O perdão é a mesma coisa. O adultério, você está em adultério, o cara que está em adultério já fica aqui, muda essa palavra, muda. Porque confronta, é uma verdade, confronta, gente. Só que o confronto, ele traz mudança. Se eu não sou confrontado, eu também não sou mudado.
O confronto gera para nós mudança. O confronto nos tira da zona de conforto. O confronto que ele nos coloca em lugares para mudar, para fazer algo diferente. Amém, queridos? Confronto nos coloca em lugares diferentes. Por isso, glória a Deus pela sua vida que suporta essa palavra. Então perdoe, queridos. Alguém vai te ofender. Não guarde ofensa. Pode ser que seja eu. Pode ser que seja alguém do seu lado. Perdoe. Perdoe. Um dos maiores sucessos, queridos, na vida com Deus é o perdoar. Porque Deus ama quem perdoa, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque a pessoa que você não perdoa, Deus é apaixonado por ela. O cara me fez uma sacanagem, mas Deus é apaixonado por essa pessoa. E aí? Não, mas não pode? Pode! Porque Deus é apaixonado por ti. E quantas zoeiras e loucura tu já fez com Deus, e Deus te perdoa, te perdoou. Sabe, meus amados, toda vez que permeia na minha mente me ofender com alguém, na hora eu lembro que eu preciso do perdão de Deus, queridos. E o diabo não ganha 1 milímetro na minha mente, queridos, porque eu penso, cara, eu preciso ser perdoado. Como que eu não vou perdoar se eu preciso ser perdoado? Amém, queridos? Então lembre-se disso toda vez que a ofensa querer penetrar sua mente, lembra disso, eu preciso do perdão. Como que eu não vou perdoar? Quem sou eu para não exercer a misericórdia, o perdão, se eu preciso do mesmo perdão? O perdão é o mesmo, e às vezes eu preciso até mais do que o outro. Faça isso. Eu duvido você não perdoar com alegria ainda. Toda vez que eu penso em perdoar, eu paro assim sempre pensando nos meus pecados. Eu digo, Deus, o cara só me falou isso e eu fiz aquilo. Então está tudo certo. Já perdoei isso, fica tranquilo, Senhor. Ainda evoco Mateus 5,7. Senhor, bem-aventurados os misericordiosos. Estou aqui, ser misericordioso. Lembra-se, não se esqueça disso. Estou aqui, exercendo misericórdia. Lembra de tratar misericórdia aqui também. Amém, queridos? Você entende isso? Então confesse ao Senhor. Eu fechei aqui, né? Eu fechei para parar de falar. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confesse nessa noite. Confesse. Sai abraçado com Deus aqui. Libera o teu irmão, a tua irmã, teu pai e tua mãe. Libera. Ah, mas tu não sabe, me largou quando eu era criança. Libera o perdão. Ah, mas não me deu tal coisa. Libera o perdão. Ah, mas me falou tal coisa. Libera o perdão, Deus. Em nome de Jesus. Ah, mas me abandonou quando eu tinha isso e aquilo. E aí ficou só eu e minha mãe. E não sei o que. Tá, libera em nome de Jesus. Libera em nome de, não guarda no seu coração. Libere e sai abraçado com Deus. Libera no seu coração e sai abraçado com Deus. Você tem mais a ganhar do que a perder. Confesse para Deus. Os irmãos, confessem para Deus. A gente que é homem às vezes tem mais dificuldade de confessar, né? E de falar para Deus. Fala para Deus, pelo amor de Deus. Você aí, você acha gostosão? Confessa para Deus. Não, homem não chora. Chora sim. Confessa, pede perdão, reconheça. Reconheça. As irmãs têm mais facilidade, né?
escrever um livro. Não precisa muito. Agora os homens, para fazer ali o sumário, é uma briga. Então, confesse. Libere seu coração. Fala assim, ó. Coisa boa, queridos. A Bíblia diz: a ninguém deveis nada, exceto o amor. Se você deve dever alguma coisa para o seu irmão, que seja só o amor. Não deva falta de perdão, queridos. Se tiver que dever alguém, ou melhor, alguma coisa para alguém, deva o amor, a misericórdia, a compaixão. A falta de perdão, não. Libere perdão. Perdoe. Abençoe. Perdoe. Em nome de Jesus. Libere perdão, queridos, nessa noite. Amém, queridos. Se coloque sobre os seus pés.